Olá, nobríssimos! Uma boa noite para todos. Estamos dando início exatamente às 20 horas desta terça-feira, 13 de outubro de 2020, a 10ª edição do nosso Bate-Papo na Rede. E hoje, mais uma vez, nós vamos conversar sobre saúde, né? Sobre a importância do autocuidado. Vamos conversar com o mastologista, o Dr. João Lucas, ele que é especialista no assunto e vai trazer dicas e vai conversar com você, respondendo às suas perguntas sobre a prevenção e os mecanismos de tratamento do câncer de mama que pode acometer tanto mulheres quanto a homens. Deixa eu já mandar um abraço para quem está entrando aqui, o querido Coronel Walter Menezes, minha irmã Deise Dantas, a Valéria, a Jússi, Larissa Lucas, Márcia, só aguardando aqui o nosso doutor comparecer. Olha aí, ó, não morre mais, já está aqui no nosso campo de visão. Deixa eu convidar. E vamos lá, o Outubro Rosa, né, foi instituído pela Sociedade Brasileira de Mastologia para incentivar a prevenção cada vez mais precoce. Não à toa, né, o título, né, o tema deste ano é quanto antes melhor, né? Porque quanto mais cedo você identificar o câncer de mama, mais fácil, né, mais seguro é o tratamento. Lila Lucas Glória Midlet. Já chamei aqui o nosso querido doutor Jonga, né, o João Lucas. Falta ele aceitar aí. Enquanto isso, o pessoal vai chegando para a 10ª edição do Bate-Papo na Rede, que, como vocês podem ver, é feito não apenas na rede social do Instagram, mas também numa rede mesmo de pano, bem ao estilo nordestino. E este é o Bate-Papo na Rede. Dessa forma, eu converso com o doutor João Lucas. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Ednei. Boa noite a vocês que estão conectados nesse momento. De parabenizar pela iniciativa, agradecer o seu convite, que muito me honra. Espero estar à altura do seu programa, da sua expectativa. Mas não posso também deixar de agradecer ao meu querido amigo Major Walter Menezes, Coronel Walter Menezes. Coronel. Desculpe, Coronel, viu? Um grande abraço para você, um beijo no seu coração. Você sabe do meu carinho e meu afeto por você. Pois é, e o objetivo, né, dessa conversa, desse bate-papo, é justamente que todos aqueles que estão participando, né, assistindo, ainda que não façam perguntas, mas que adquiram ainda mais conhecimento e possam ser multiplicadores, né, possam compartilhar com outras pessoas, porque este tipo de informação salva vidas. E, nobre doutor, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu gostaria que o senhor se apresentasse, né, ao pessoal que já está online nesta live, né, falasse um pouco da carreira do senhor e por que escolheu a mastologia, né, é, para É, salvar vidas. meu nome é João Lucas, sou baiano, nasci lá no interior da Bahia, no sul, numa cidade chamada Itajuípe, na região Cacaueira. Eu formei em medicina no ano de 1980, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Inicialmente, minha formação era de cirurgião geral. Eu fiz minha vida toda acadêmica e profissional no Hospital Santa Isabel, onde comecei com cirurgia geral. Forma de 80, por volta de 87, 88, eu já percebia que a medicina generalista estava chegando ao seu ponto final, que tinha que se partir para as especialidades, não é? E como você já tem a cirurgia de aparelho digestivo, cirurgia de joelho, cirurgia de ombro, cirurgia de mão, né? Então vinha todas essa, o caminho seria esse. E na época já me chamava a atenção a mastologia. Era uma especialidade jovem, nova, tá? Quem operava os câncer de mama era o ginecologista ou cirurgião geral, mas percebendo já a necessidade de uma especialidade, eu optei pela mastologia. E desde 1988, 89, me dediquei, passei a fazer a mastologia, deixei a cirurgia geral
e hoje faço só a parte de mastologia, na parte de diagnóstico e tratamento das doenças da mama. É Sou como o senhor membro, já até... sou membro Entendi. titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, tive a honra de ser presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional da Bahia e desenvolvendo a nossa atividade em clínica privada. Já trabalhei no serviço público durante muitos anos, fui coordenador e criador do serviço de mastologia do Hospital Santa Isabel, fui coordenador do serviço de mastologia do SICAM, que é o Serviço Estadual de Oncologia, ligado à Secretaria de Saúde do Estado. Então, esse é um breve currículo da minha vida profissional. É isso. E como o senhor já antecipou, né, o senhor formou lá na década de De 80. 80, Qual é a diferença, né, da realidade da mastologia, né, do câncer, das ocorrências do câncer de mama naquela época para 2020? Houve uma evolução, uma piora? muito, muito. Não só na mastologia, em toda a área acadêmica, em toda a área de saúde. Eu canso de contar hoje aos meus amigos e a pacientes, quando eu fiz medicina, na década de 70, né? Eu entrei na faculdade em 75, saí em 1980, a nossa propedêutica resumia a mão para se examinar, o ouvido, né? Para você ouvir, raio-x e laboratório. A gente não tinha esse arsenal de equipamentos que temos hoje, né? Hoje, a medicina, entre o médico e o paciente, tem uma coisa chamada tecnologia, né? Então, hoje, se a gente fazia um diagnóstico, um raio-x simples. Hoje você tem o raio-x, ultrassonografia, ressonância, tomografia, uma série de evolução técnica que facilitou em muitos diagnósticos. As Mas pessoas, às vezes, a minha pergunta tem a ver exatamente com a questão da, assim, e isso, claro que deve ter ajudado, mas eu quero saber a proporção de como isso contribuiu para a redução dos casos da doença. Dinei, deixa eu fazer algumas correções. O Outubro Rosa não é uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, é uma campanha mundial. Tá? Isso, sim. Isso começou na década de 90 nos Estados Unidos, por uma fundação chamada Susan Cairn. Susan Cairn foi uma moça que teve câncer e ela faleceu do câncer de mama, e a irmã dela criou essa fundação para chamar a atenção da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E as campanhas eram feitas desorganizadas em cada cidade. Em 1997, duas cidades americanas, a cidade de Lodz e Uba, concentraram tudo isso e resolveram fazer no mês de outubro e passaram a chamar de Outubro Rosa. No Brasil, ela começou no dia 2 de outubro do ano de 2002, viu? Lá quando o obelisco em São Paulo do Ibirapuera foi iluminado de azul. Então, é uma campanha mundial. Respondendo a sua pergunta, o quanto contribuiu para desenvolver o tratamento, o diagnóstico do câncer de mama, basta lhe dizer que na década de 80, o nosso diagnóstico tardio de câncer de mama representava 80% a 90%. Só 10% tinha o diagnóstico em fase que você podia curar uma paciente. E essa coisa mudou muito, tá? Com as campanhas, com a qualidade da mamografia, com a ultrassonografia e outros aparelhos que chegam com uma ressonância, vem nos dando cada vez mais um diagnóstico precoce. Então, mudou muito, não só o diagnóstico, como o tratamento. O tratamento do câncer de mama ficou durante quase 100 anos sendo tratamento radical, onde se retirava a mama, a axila, e deformava muito aquela mulher. E já no final da década de 80, início de 90, Dr. Veronese, na Itália, começou a perceber, começar a fazer cirurgia conservadora. O que era isso? Preservando a mama. Ele observava que, a depender do tamanho da mama, do tumor, em relação à mama, não havia necessidade de fazer uma mastectomia. E sim uma cirurgia conservadora, tirar só um pedaço da mama. E isso já evoluiu muito. Tá? Então, hoje, raramente a gente tira uma mama. Então, de 80 para cá, mudou muito. Não só os exames de diagnóstico, como o tratamento cirúrgico, como o tratamento clínico. Então, foi um avanço muito importante para isso. Maravilha. Deixa eu já mandar um abraço aqui para Cláudia Fracassi, a Simara Costa, minha querida Rose Maidir, Safira Lucas, Thaís Regina, Ronaldo Sampaio, Carlinha Penalva, Celestino Nobre, Júnior Cardoso, Larissa Lucas, Mi Lucas,
Doutor 283, Maria Luísa Lopes, Etelvino Conceição, Aline Engenharia Civil, Maurícia Fernandes, Jaque Pinto, Carlinda Afonso, Miriam Estela, Dalila Lacerda e Suênia Medeiros. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e junte-se a nós aí nesta campanha de compartilhar informações, multiplicar conhecimento para salvar vidas. Doutor, o câncer de mama continua sendo uma das doenças que mais mata mulheres acima dos 40 anos. Né? Isso foi fruto de uma pesquisa. Queria que o senhor falasse, inclusive, se continua, né, com esses dados atualmente. São cerca de 66 mil casos a cada ano no Brasil. No Brasil. E aí eu queria que o senhor continuasse, logo após essa resposta, dizendo por que os números continuam tão altos, apesar de toda a conscientização, outubro rosa, etc. O câncer de mama, Ednei, é uma doença multifatorial. Ela não depende de um único fator. Tá? O que determina o aparecimento do câncer de mama é uma mutação genética do DNA do controle da célula. Então, tem vários fatores para que isso aconteça. O principal fator é o sexo, que é o feminino. Tá? As mulheres, a grande acometida disso aí. O homem tem câncer de mama? Tem, mas a incidência é muito baixa. Em torno, chega a 1% a incidência do câncer de mama no homem. Mas, homem, é preciso estar atento. Tá? Você não precisa estar preocupado com essa campanha de exame periódico, tudo isso. Mas tem que estar atento a qualquer alteração da mama, qualquer nodulação, procurar um especialista. Então, aconteceu vários fatores para ver que aconteceu o câncer de mama. E ele é o câncer de maior incidência no mundo. Tá? E é o câncer que mais mata a mulher no mundo. A estimativa é que esse ano seja em torno de 2 milhões de casos no mundo. Tá? E por mortalidade de cerca de quase 700 mil pessoas. Isso representa 35% desses 700 mil, desses 2 milhões. Claro que não são desses 2 milhões que vão morrer, são 700 mil pessoas. Pessoas já tiveram o diagnóstico lá atrás. Para o Brasil, a estimativa este ano é algo em torno de 66.280. Isso representa praticamente quase 30% de todos os cânceres que acometem a população feminina. Vai dar 29,7%. Isso são dados do INCA. Olha, se nós temos 66.280 casos por ano, vou fazer a continha exata para saber o que representa o câncer de mama. Se você for dividir isso por 365 dias, vai nos dar um diagnóstico de 181 casos por dia de câncer de mama. Se for dividir por hora, vamos chegar como se você tivesse um diagnóstico de câncer de mama a cada 8 minutos no Brasil. E o que é que fez essa incidência aumentar tanto assim? Claro que certos fatores. O comportamento da mulher hoje é muito diferente da mulher do passado. A estimativa de vida também é muito diferente, a estimativa bem maior. Até a década de 70 do século passado, a vida média da população brasileira irava em torno de 55 anos. Hoje está em torno de 80 anos. Então, há também essa longevidade, faz com que também essas doenças apareçam. Tá? O fato da mulher retardar muito a sua prole, né? A mulher hoje começa a pensar em filho, quando já tem sua independência profissional e financeira. Isso é para lá depois dos 30 anos de idade. Então, tudo isso são fatores que vêm contribuindo para que tenha esse aumento desse câncer de mama. A ciência não vai ter como impedir o crescimento dessa incidência. Tá? O que a ciência pode fazer, junto com essas campanhas que vêm sendo feitas no mundo inteiro, é diminuir a mortalidade. Como diminuir essa mortalidade? O exame periódico. E é para isso que o Outubro Rosa vem. A campanha não é só no outubro. A campanha tem que ser o ano inteiro. Outubro é um mês chave para isso. É de chamar a atenção, de conscientizar e ver a importância do diagnóstico precoce. Para você ter ideia, nos últimos 10 anos, Adnei, só pelo fato da campanha de fazer mamografia todos os anos a partir dos 40 anos, se diminuiu em 25% do câncer de mama no Brasil. Veja como é importante o diagnóstico precoce. E o que é que nós chamamos de diagnóstico precoce? Aqueles tumores que você tem a menos de 2 centímetros. Tá? A manifestação clínica do câncer de mama
é um tumor na sua grande maioria. Eu falo grande maioria porque tem aqueles chamados tumores in situ, que ainda não tem uma tumoração formada. Veja, vou dar um exemplo aqui para vocês me entenderem melhor. A mama, imagine, qual é a função da mama? O órgão da mama é amamentar. Só tem mama quem é mamífero, né? A morfologia da mama, para vocês entenderem, imagine um cacho de uva e jogue para dentro da mama, onde cada uva vai representar um lóbulo, e aqueles talozinhos que unem toda essa uva seriam os ductos da mama, que são os canais. Então, o lóbulo produz o leite cai nesses canais e vai sair no bico do peito da mulher, onde termina em 15 a 25 orifícios. Esses canais é que são chamados ductos. 90%, 80 a 90% do câncer de mama acontece nesses canais. É por isso que ele é chamado ductal. Tá? Quando ele acontece no lóbulo, é chamado lobular. Então, para vocês entenderem. Agora, imagine esse tubozinho, que é o talozinho da uva, que é o ducto, que a gente chama. Imagine aquilo como se fosse um canudinho. Ia tomar refrigerante, tomar suco. Então, as células que revestem aquele canal, dentro daquele ducto da mama, ela sofre uma mutação genética e o organismo não consegue consertar esta célula. Lembra da molécula de DNA, aquela escada em espiral? Então, imagine que um agente desse vai lá e muda, tira um degrauzinho daquela escada do DNA. Então, essa célula, geneticamente, está uma célula errada. O que é que o organismo faz? Isso acontece várias vezes. Todos nós fazemos câncer o tempo inteiro. E o nosso sistema imunológico conserta ou destrói aquela célula. Então, se houve uma mutação no nascimento dessa célula, no crescimento dessa célula, e o organismo não corrige ou não destrói essa célula que é única, ela vai sofrer um processo de mitose e vai se dividir. Vão virar duas, as duas vão virar 4, 8, 16, 32, 64. É assim que se forma um câncer. Então, quando ele está só dentro do ducto, tá, é chamado intraductal ou in situ. É a forma mais precoce que nós temos de diagnóstico de mama. Tá? E aí é quase 100% de cura. Quando essa multiplicação de células vai formando um tumor, e ela rompe aquele ducto, é como se ela rasgasse o canudinho e saísse do canudinho e fosse para o tecido da mama, a gordura e o parênquima mamário. Aí ela passa a ser chamada de carcinoma invasivo ou infiltrante. Então, é muito comum, quando a paciente lê o diagnóstico dela, ela recebe, doutor, minha doença é invasiva, é infiltrante, está invadindo o meu corpo? Não, não é isso. Ela saiu do canal da mama, do ducto da mama, e invadiu o tecido mamário. E aí que começa a formação do tumor. Então, a forma que nós temos de ter um diagnóstico precoce são os exames de imagem. Mamografia e ultrassonografia. Tá? O governo, pelo SUS, só libera a mamografia a partir dos 40 anos, 40 aos 60 anos, que é a faixa etária mais acometida. Certo? A ultrassonografia a gente pode fazer bem mais cedo, mas a gente sempre hoje faz os dois exames, mamografia e ultrassonografia. Um complementa o outro. As mamas mais densas, o que é que a gente chama de mama mais densa? Aquelas mamas que tem muita glândula ainda. Aquela mama que está em pé e está dura. A mulher jovem, a adolescente, a mama dela é muito densa. A mulher com o tempo, com a avançada da idade, com a gravidez, com a amamentação, a mama tende a ficar flácida. Por quê? Porque ela vai perdendo o seu tecido de sustentação, que é a glândula, e vai ficando gordura. É por isso que tem aquela queda mamária, aquela flacidez. Quanto mais gordura tem a mama, quanto mais flácida, melhor para a mamografia. Tá? É por isso que não se faz mamografia em mulher jovem. Por duas razões. Primeiro, que não é a faixa etária de incidência de câncer. E segundo, porque normalmente você não vai ver nada, porque a mama está toda densa. Aí entra a ultrassonografia. Então, você acompanhando uma mamografia com sonografia e o exame periódico anual, aí sim nós temos plenas condições de diagnóstico precoce no câncer de mama e a chance de cura vai em torno de 90% a 95%. Certo. Doutor, o senhor citou aí os dados do INCA, falou também referente à incidência em mulheres jovens. Né? Nós temos aqui a informação do INCA que existem a estimativa de 60 mil novos casos em mulheres mais jovens. Né? Por que isso tem
acontecia? Não é 60 mil casos de mulheres mais jovens. 60 mil do global do Brasil. Quando eu comecei a fazer mastologia, a faixa etária mais acometida era a mulher a partir dos 60 anos, de 55 a 65. E essa faixa etária foi baixando. Hoje, acima dos 40 até os 60 é a faixa mais acometida. Mas por que vem esse diagnóstico mais jovem? Por aqueles fatores que eu te falei. A nuliparidade, tá? O cigarro, a ingesta de alimentos gordurosos, o excesso de álcool, o sedentarismo, tudo isso são fatores que podem contribuir ou não com o câncer de mama. São fatores de risco, não são os determinantes. Como disse você, o que determina é a mutação genética. Tem acontecido paciente mais jovem? Tem. A paciente mais jovem que eu tive com câncer de mama foi uma paciente com 15 anos de idade. Ela tinha câncer nas duas mamas e metástase para todo o corpo. Ela provavelmente, ela já nasceu com esse câncer em atividade. E a mais idosa que eu tive no meu serviço que eu trabalhei foi com 94 anos de idade. Você vê, é um leque muito grande. Mas a faixa cometida é de 40 a 60 anos, a maior faixa. É por isso que o governo só libera o SUS e libera a mamografia entre os 40 e 60 anos. Certo. Pessoal, daqui a pouco eu vou fazer as perguntas aqui, que já tem algumas, né, dos nossos... o pessoal que está participando da nossa live, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que vai chamar a pergunta de um dos participantes, que é sobre o câncer de mama nos homens, né? Na conversa que eu tive com você, o senhor falou que o câncer de mama é mais frequente nas mulheres porque realmente as mulheres têm a glândula mamária, né? Mas se o homem não tem, por que que o homem também é acometido pelo câncer de mama? Olha, todos nós temos no nosso organismo, os homens, hormônio feminino e as mulheres têm hormônio masculino. Na puberdade, é comum, diz, olha, a pedra do peito, apertar a pedra do peito. O que é a pedra do peito? É a glândula mamária no homem que desenvolve, que é a ginecomastia. E que ela tende a regredir. Por que você tem a ginecomastia no homem? Porque houve a influência do hormônio feminino. E ela volta a acontecer fisiologicamente lá no idoso, que é a chamada ginecomastia senil. Mas o homem, na sua formação rudimentar, também tem, ele não tem os ductos mamários, tá? Ele não tem o tecido mamário, mas ele tem ramo, tem brotos de células. E isso ativado geneticamente modifica e faz e desenvolve tumor. E na minha vez eu operei 6 homens com câncer de mama, tá? Só que não é preciso ter essa preocupação toda, porque ele é muito raro o câncer de mama. De cada 100 diagnósticos de câncer de mama, só um, às vezes, é no homem. Então, ele representa 1%. O homem tem que ficar atento? Tem. Tá? Principalmente se ele está depois dos 50 anos, que é quando mais aparece. Você tem uma queda de hormônio masculino e, às vezes, hormônio feminino interfere e vem a mutação genética e desenvolve o tumor. O homem, pelo fato de não ter o volume mamário, ele não precisa fazer mamografia todo ano. É óbvio que não. A gente só faz a mamografia, a ultrassonografia, quando tem suspeita de alguma coisa na mama. Correto? Então, é preciso que o homem esteja alerta, atento para isso. Mas não ter essa preocupação toda que se tem com a mulher. A grande preocupação do homem, a campanha vem no próximo mês, que é o câncer de próstata. Que a estimativa é que seja de 65.840 casos de câncer de próstata esse ano no Brasil. O que representa também quase 30% dos cânceres que vai cometer o homem. Então, a mulher, a mama, o homem, a próstata. Correto? Ok, então a pergunta que eu fiz para o senhor foi porque o Ronaldo Sampaio perguntou o seguinte: como fazer a prevenção do câncer de mama masculino? Olha, a palavra prevenção significa o quê? A gente tomar algumas medidas para evitar que algo aconteça. Por que estamos usando máscara agora? É uma medida de prevenção preventiva contra o Covid. Em termos de câncer de mama, nós não temos prevenção. Nós temos medidas adotadas para modificar alguns fatores de risco. Tá? Tanto para o homem quanto para a mulher, nós não temos nenhuma medida que você possa tomar para evitar que aquela pessoa não venha a ter um câncer. Quem tiver que ter um câncer de mama, terá. O câncer de mama, ele é genético, ele é 100% genético. Tá? Eu falei, ele vem de uma mutação genética. Mas ele só é 10% hereditário.
de cada 100 diagnósticos de câncer de mama, só 10 tem histórico familiar. Só 10% traz a carga genética de sua genitora. 90% não tem nada a ver. Então, o que você pode fazer para tentar evitar ter um câncer é as medidas de saúde para qualquer outra doença. Acabar com o sedentarismo, evitar ingesta exagerada de comida gordurosa, fumo, excesso de álcool, todas essas coisas que são fatores que podem vir ajudar a desenvolver o câncer de mama. Mas você diz assim, eu não fazendo isso, eu não vou ter câncer de mama. Não existe. Infelizmente, não existe. Tá vendo aí, Ronaldo Sampaio, sua pergunta foi respondida. A Camila Lucas. Camila Lucas, o que do senhor? É minha filha. Olha aí. Beijo, filha. Seja bem-vinda, Camila. Perguntou o seguinte: você acha que o estresse e a ansiedade pela pandemia podem interferir no aumento de casos de câncer de mama? Olha, o estresse, toda essa pandemia, o que é que pode acontecer? As pessoas mais tristes, as pessoas mais deprimidas, elas baixam o sistema imunológico. Tá? E com o seu sistema imunológico deficiente, ele não funciona bem, qualquer outra doença pode acontecer, inclusive o câncer. Olha que eu não estou dizendo que depressão, ansiedade vai dar câncer, mas contribui sim, é um dos fatores que pode desenvolver. Tocando em pandemia, para você ter ideia, como isso reflete no geral da população. Por causa da pandemia, tem locais que deixou de fazer a mamografia de rastreamento, que varia de 60% a 90% menos mamografia a ser feita. Cirurgia de câncer de mama por causa da pandemia chegou até alguns locais 55% a menos de fazer cirurgia por causa do Covid. Repare como uma pandemia, uma doença que vem lá do outro mundo, cria tanto transtorno dentro de uma sociedade, dentro da comunidade. Então, filha, a ansiedade, a depressão, o estresse, tudo isso pode vir para qualquer tipo de doença, inclusive por câncer, mas sim pela baixa da defesa imunológica. Inclusive, eu peguei uma matéria aqui, né, que foi publicada no Bahia BA, que fala um pouco sobre isso, né, que cerca de 1.400 mulheres da faixa etária de 20 a 60 anos da classe A, B e C, moradoras em São Paulo, Distrito Federal, região metropolitana do Rio de Janeiro, deixaram, né, de fazer a mamografia por conta do impedimento devido à pandemia. E na sondagem, 62% das entrevistadas não foram ao médico por conta do isolamento, né? O que foi provavelmente agravou, né? Claro, a situação. O reflexo vai vir lá para frente. Né? Lá para frente. Daqui a um ano. É importante salientar algumas coisas para que a mulher tenha consciência, Ednei. Por exemplo, o câncer de mama é uma patologia que não dói. Tá? As pessoas, estou sentindo dor na mama. Ter o câncer, não existe nenhuma relação de dor com o câncer. Você pode ter dor e ter o câncer, mas a dor não tem nenhuma relação com o câncer. O câncer de mama tem umas coisas curiosas. O câncer de mama na mama não mata ninguém. O câncer de mama, para que ele seja fatal, seja letal, é preciso que ele faça uma metástase. Tá? Aonde esse câncer sai da mama, ele vai para o cérebro, vai para o pulmão, vai para o fígado, e aí sim ele pode ser fatal. Mas na mama só não mata ninguém. É por isso que é importante o diagnóstico precoce, para você ter a maior chance de cura. Acho que eu estou frisando bem. Diagnóstico precoce, de cura, cirurgias conservadoras, tratamento mais barato. O tratamento de câncer de mama é caro. Tem medicamento que custa 10 mil, 15 mil, 20 mil uma ampola. Entendeu? O SUS liberou todos ainda não, mas tem um tratamento em médio de câncer de mama, para você ver, cada sessão de quimioterapia pode custar até 12, 15 mil, cada sessão, cada ciclo. Então, tudo isso é que é importante. Tá? Diagnóstico precoce. E também tem essa informação aqui no G1, que pacientes da Bahia relatam falta de remédios de R$ 10.000 contra o câncer. CESAB diz que o Ministério só enviou 17% das doses. Por conta desse período de pandemia também. Isso é verdade que eu estou dizendo. Nem todos são disponíveis. Né? Que medicação é essa? Hoje não basta dizer só, direi que, olha, você tem um câncer de mama. Tá? Hoje, com o avanço todo, com o conhecimento da célula,
se avançou muito no tratamento clínico também. Como disse a você, no cirúrgico, antigamente, você tirava toda a mama e a axila, e dava para fazer uma quimioterapia tão agressiva que sofria muito. Às vezes você não sabia o que matava mais, se era o tratamento ou a doença. Mas hoje, com as drogas mais seletivas, cada vez mais, os efeitos colaterais cada vez menos. Então, a pesquisa para se soltar um medicamento no mercado, são muitos anos de pesquisa e investimento muito alto. Muito alto. Então, hoje precisa ter um diagnóstico histopatológico. O que é o diagnóstico histopatológico? A senhora tem um carcinoma ductal infiltrante da mama, grau 2. Pronto, isso eu sei que ela tem um câncer. Mas só isso hoje não basta para se fazer um tratamento clínico dela. Para o cirúrgico, para mim, bastaria. Ela tem um câncer, vou operar, vou tirar um pedaço da mama dela, arrumar a mama dela, está resolvido cirurgicamente. Mas hoje, em todos os casos, eu tenho um chamado estudo imunohistoquímico, que vai me dizer se esse tumor, se esse câncer tem algumas características. Se ele é positivo ou negativo para os hormônios, progesterona e estrógenos. Tá? Se ele é positivo ou negativo com uma proteína chamada HER2. E é essa proteína, quando ela é positiva, que existe um tratamento específico, que é o trastuzumab, tá? Que custa em torno de 10 a 15 mil ampolas de remédio, e que ainda não é disponível na rede pública. Então, os pacientes da rede pública não têm acesso a essa medicação. A rede privada tem. É por isso que está vendo isso aí que não tem essa medicação que custa 10 mil reais. Vamos dar uma atençãozinha aqui aos nossos queridos que estão nos prestigiando, né, nesta live. O Juliães João Lucas fala: médico competente, atencioso, dedicado, dos melhores da Bahia. Mi Lucas, parabéns, Dindo, espetacular. Estamos aprendendo bastante o assunto abordado. Você é uma sumidade. Quanta competência. Beijos. O Julian, aqui está repetido. Leveza no rosto, respire. Rosane de Jesus. O cisto na mama pode virar tumores? Não. Aí um bom exemplo aí, eu bebo água. O que é o cisto? Imagine uma bola de soprar com água. Pronto, isso é um cisto. Imagine uma maçã, é um tumor sólido. Um câncer pode até crescer por dentro do cisto, mas não é o cisto que vira câncer. O cisto é aquele canal da mama com líquido dentro. Tá? Cujo tratamento é só uma seringa e uma agulha e tira aquele cisto e acabou. Tá? Então, o cisto não vira câncer. Pronto. A Cláudia Fracassi pergunta: qual o mais agressivo, o ductal ou o lubular? Olha, o ductal é o mais frequente. Tá? Câncer mais frequente, se morre muito mais dele. Mas o câncer de mama mais agressivo é o carcinoma inflamatório. Tá? É uma doença rara, mas esse é o mais agressivo. Primeiro, porque ele não tem uma tumoração específica. Ele confunde muito com o processo inflamatório da mama, com abscesso, por isso que é chamado inflamatório. Ele infiltra toda aquela pele que envolve a mama. E a mama fica parecendo uma casca de laranja. É por isso que ela chama, às vezes, de sinal de poldoranja. Esse é o mais agressivo. Mas entre o lobular e o ductal, não é que seja mais agressivo do que o outro. O que vai definir sua agressividade ou não é o tipo histológico dele, se é o grau 1, grau 2 ou grau 3. Se ele é positivo por hormônio ou negativo por hormônio. Se ele tem essa proteína positiva ou negativa, que é o HER2. Né? Então, você tem um triplo negativo. O que é um triplo negativo? É que ele é negativo por hormônio e por HER2. São tumores mais agressivos. Né? Os tumores hormônios positivos são mais fáceis de ser tratados. Até porque existe a droga oral para se tratar hoje, que são os anti-hormônios, bloqueadores seletivos da mama. Então, tem uma série de particulares nesse meio. A Rosiane está agradecendo, seja bem-vinda, Edna Damianas. Nós temos aqui também a Safira Lucas perguntando: depois da cura, devemos realizar o exame anual ou semestral? Olha, a minha conduta, o protocolo que a gente segue, quando das pacientes que eu opero, que a gente acompanha, nos próximos 5 anos, a gente faz acompanhamento semestral. Depois de 5 anos, basta fazer anual. É a paciente considerada curada depois de 5 anos do tratamento. Tá?
Depois de 5 anos, ela está curada. Ela pode desenvolver uma nova doença, mas daquela ela está curada. Ok, seja bem-vinda, Maria Ora, minha querida sogra. A Maurícia Fernandes está perguntando, o doutor não, não é pergunta não, Itajuípe agradece pelo belo trabalho desenvolvido na Fundação Lourdes Lucas. Maurícia é nossa auxiliar lá na Fundação Lourdes Lucas, lá em Itajuípe, quando eu falei, eu nasci lá, onde lá a gente dispõe de um mamógrafo, e eu faço atendimento, e a gente cobre a região sul do Bahia, de Gandu até depois de Teixeira de Freitas. Então, a gente realiza em torno de 400 a 500 mamografias pelo SUS, tá? Lá em Itajuípe, dando cobertura, e Maurícia é a nosso braço direito, lá, a nossa auxiliar lá em Itajuípe, quem comanda, quem coordena esse serviço lá. Um abraço, Maurícia. Maravilha. Um abraço para o Coronel Denivaldo, que acabou de entrar aqui. Também a Maria José Domingas. Está dizendo aqui, parabéns, doutor. O Marcelo Lemos Físio, né? Deve ser fisioterapeuta. Inclusive, parabéns aos amigos fisioterapeutas. Hoje é o dia do fisioterapeuta. Né? Mandar um abraço aí para minha querida amiga Rebeca, fisioterapeuta, meu colega policial militar também, né? Eu, além de jornalista, sou policial militar, e ele, além de policial militar, é fisioterapeuta. Silva Araújo, o Cássio também, e a Maria Helena Físio, que foi uma de nossas entrevistadas aqui no Bate-Papo da Rede, falando sobre autocuidado. O Marcelo Lemos diz o seguinte, sobre o tratamento israelense que congela as células cancerígenas. Já existe no Brasil? Não. Eu vi esse trabalho ainda, mas aí não chegou aqui no nosso meio, não. Tomara que chegue. Pronto, uma outra pergunta aqui. Quem toma anticoncepcional tem mais chances de câncer de mama? Olha, isso já se questionou muito no passado. Tá? No passado, o risco era maior, porque as dosagens de hormônio no anticoncepcional eram muito altas. Mas hoje, elas já são muito baixas, já estão pequenas doses de hormônios. Claro, dizer que eleva o risco, e o risco é um pouco maior. No passado, esse risco chegava a se elevar em torno a quase 15%, 20%, hoje em torno de 5%, 2%. Então, não é tão significativo, não. Viu? Mas que pode elevar, pode. Isso eleva o risco, não determina. Risco e segurança é uma coisa bem relativa, né? Diga. E que tem prótese? Quem coloca prótese de silicone? Não. A prótese não tem relação nenhuma com a maior incidência com câncer de mama. O que a prótese pode fazer é dificultar o diagnóstico, tá? Você está com um corpo estranho dentro da mama, e isso pode dificultar. As próteses podem ser colocadas na frente do músculo, quer dizer, logo atrás da mama, preenchendo a mama, ou por trás da musculatura. Como ela normalmente é colocada na frente do músculo peitoral, se você fizer uma tumoração, passar uma tumoração por trás dessa prótese, fica mais difícil o diagnóstico. Não impede o diagnóstico, tá? Dificulta, pode retardar um pouco. Mas causar câncer, não causa câncer nenhum. Tanto que hoje, com o avanço da cirurgia de câncer de mama, com as oncoplastias, você trata a paciente com câncer de mama, tira a glândula e já coloca uma prótese de silicone. Então, o silicone não causa câncer de mama, pancada não causa câncer de mama, beijo não causa, beliscão não causa, nada disso causa câncer de mama. Ah, doutor, tomei uma pancada e apareceu o câncer. Ela tomou a pancada, ela pegou na mama e notou o nódulo. Entendeu? A pancada fez com que ela palpasse e encontrasse o nódulo. Mas o câncer tem nada a ver com pancada. É um mito isso. As mulheres dizem, ah, doutor, o caroço apareceu de uma pancada. Nada. Certo. A Citoque Itabuna registra aqui a importância da Fundação Lourdes Lucas pelo excelente trabalho pela saúde da mulher. O doutor já respondeu nessa pergunta, mas só para reforçar aqui, a pergunta aqui é se ser mãe após 30 anos ou ter filhos pode, ou não ter filhos, pode aumentar o risco de desenvolver a doença. É um dos fatores de risco, tá? Ele não é determinante. Eu brinco sempre assim, se fosse assim, todas as freiras teriam câncer de mama, não é? Freira, pelo menos, não pare, né? Não engravida. A primeira gravidez após os 30 anos e não engravidar, o risco é o mesmo. Por que isso? A mama precisa, como todo órgão, precisa ter um amadurecimento. Então, quando você amamenta, sua mama amadurece mais. Muda um pouco
a sua citologia, a sua histologia. Então, e você sofre menos influências com gravidez do ciclo hormonal. Para você ter ideia, a mulher do século passado, da primeira metade, ela menstruava em média 40, 50 vezes toda a sua vida. A mulher de hoje menstrua 300 vezes. Entendeu? Então, cada vez desse pico hormonal, cada vez de ciclo, elevação de hormônio, proliferação celular, e volto a repetir, isso não determina teu câncer, isso é fator de risco. Ok. A Cláudia Fracassi pergunta: quando uma mulher faz cirurgia plástica, as cirurgias internas atrapalham o diagnóstico? Não, de jeito nenhum. Ela atrapalha um pouco os exames de imagem, que formam as fibrose, às vezes algumas necrose, mas não impede o diagnóstico, não. Doutor, o mais comum que a gente tem falado para diagnosticar o câncer de mama é o autoexame, né? O toque na mama, para ver, e também é o exame de imagem. Mas assim, existe algum sintoma, algo que realmente a mulher perceba fora o toque, que possa indicar que ela possa ter o processo de câncer de mama? Gente, deixa eu explicar uma coisa. A campanha Se Toque, faça o seu autoexame, é um exame que vem lá da década de 80. Por quê? Não se tinha mamografia como se tem hoje. Tá? O acesso aos diagnósticos eram muito difíceis. E a população não tinha acesso aos exames de imagem. Então, se estimulava que, se encontrasse qualquer tumoração, procurasse um médico, se não tivesse especialista. Se não tivesse qualquer médico que pudesse orientá-lo. O sinal clínico do câncer de mama é um tumor. Tá certo? É um sinal. O sintoma é aquilo que a gente sente. Dor é um sintoma. Febre é um sintoma. Entendeu? Caroço é um sinal. É o caroço. Hoje, Ednei, nós temos diagnóstico de câncer de 3 milímetros, de 4 milímetros, menos de 1 centímetro. Por que isso? Imagem. Lembra quando eu falei aquela célula que foi mudada, multiplicada, que ela vai multiplicar, tá? E uma vão virar duas? Desde que aparece a primeira célula maligna, até ela formar um tumor de 1 centímetro na mama, isso leva, em média, de 8 a 10 anos. Olha, nós estamos falando de diagnóstico precoce de uma doença que ela tem pelo menos 8 a 10 anos, mas ela não tinha nenhum sinal clínico de manifestação. Na próstata, chega a levar 10, 12, 15 anos. Então, no início, o câncer é muito lento o crescimento. Depois que ele atinge 1 centímetro e pouco, por essa multiplicação, ele cresce muito mais rápido. Então, quando ele está palpando um nódulo, é que ele já está mais avançado. Esse nódulo já é palpável. Nós temos condições de dar esse diagnóstico sem que o tumor seja palpável. Tá? Então, é por isso que se faz, volto a informar, a mamografia anual após os 40 anos, acompanhada de uma ultrassonografia. Se a mamografia, a ultrassonografia, não concluir alguma suspeita, nós temos hoje a ressonância, que é um exame de maior sensibilidade, que nos ajuda muito. Ele não é um exame para rastreio. O que é rastreio? Fazer todo ano o exame. Fazer a mamografia todo ano, isso é rastreamento para diagnóstico precoce de câncer de mama. Tá entendido? Deu para responder? Deu para responder. Deixa eu só informar o pessoal que está entrando agora, né, que esta live vai ficar gravada aqui no Instagram, Jornalizando Fotografias, e também lá no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Então, se você está entrando agora, um abraço para a querida Corisdeza, né, ex-vizinha lá do Mar Azul. Se você está entrando agora e não assistiu essa live do início, você vai poder recuperar todas as informações prestadas pelo nobre Dr. João Lucas aqui no Instagram e também lá no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. A Valéria Lucas diz o seguinte: explicações maravilhosas. Deixa eu informar também que, de forma extraordinária, né, é a primeira vez que isso acontece, o áudio desta entrevista vai estar disponível na rádio web da PMBA. Nos próximos dias, o áudio dessa entrevista vai estar disponível na rádio web PMBA para que vocês possam ouvir
e essas informações possam chegar a cada vez mais pessoas. A próxima pergunta é a seguinte, ainda naquela sequência de mito, né, ou fato. Usar sutiã apertado, eu já sei até a resposta, com base no que o senhor já falou, mas usar sutiã apertado eleva a possibilidade de câncer de mama? Nenhum. Desodorante também não. Desodorante ou antitranspirante Também pode não. influenciar no surgimento da doença? Também não. Não. Tem um dia certo no mês para fazer o autoexame? Tem sim. O melhor período de você fazer esse autoexame é uma semana depois da sua menstruação. Por quê? É quando você ovula, tá? Seu corpo retém líquido. Você fica mais inchada, mais pesada. E as mamas ficam mais inchadas, mais duras. Depois que você menstrua, você perde esse líquido que foi retido. Então, esse inchaço todo acaba e a mama fica mais fácil para você palpar. Então, mulheres que menstruam, o melhor período de fazer o autoexame é uma semana depois de menstruada. Tá? Como é que você faz esse autoexame? Você vai diante do espelho, na hora que você vai tomar banho, você eleva os braços, baixa os braços e observa o contorno de sua mama. E fica atenta, se a pele entrou, que a gente chama de retração, a pele está sendo repuxada, tem que ver o que é está acontecendo, que essa pele está sendo repuxada, que a gente chama de retração. O bico que era para fora está indo para dentro, tem que ver o que é está acontecendo, porque esse bico está entrando. Correto? Tem alguma área mais vermelha, a pele está descamando, tudo isso são sinais que você tem que estar atenta. Ah, isso aqui não aparecia em minha mama, está aparecendo. Vai o especialista para a gente ver. Saiu do banho, tá? Na hora que você toma banho, aproveita a espuma, palpa a mama, tá? Para ver se conta alguma alteração. E deita e palpa com a mão direita a mama esquerda, depois com a mão esquerda a mama direita. A gente não quer, o objetivo não é você encontrar nada, é você conhecer sua mama, pegando em sua mama. Porque se aparecer qualquer coisa diferente, você vai perceber. Correto? Então, essa é a finalidade do autoexame. Então, vou repetir. Atenta aqui. Suas mamas eram iguais, parecidas. Uma está bem diferente da outra, procura um mastologista para ver. Saiu sangue pelo bico do peito, procura um mastologista. A pele está descamando, está ferindo muito, toda hora está aquela coceirinha infere, procura para a gente ver. Existe um tipo de câncer, que é chamado carcinoma de Paget, que ele começa no bico do peito. Aquela coceirinha, às vezes vai no dermatologista, usa um corticoide, não melhora, continua coçando, fica uma feridinha. Procura, que às vezes é esse câncer que começa pelo bico do peito. Ele é raro, tá correto? Então fique sempre atento a isso. Ok. A Roseane de Jesus manda uma pergunta meio afirmativa, mas vamos lá. Doutor, vejo as pessoas falando sobre as mamas grandes e pequenas. Isso não importa para adquirir o câncer de mama, né? Não. O volume, as mamas maiores têm mais chance de ter câncer? Não. Eu conheço homem que não tem nem glândula mamária tem câncer. Né? Então não tem relação nenhuma o tamanho da mama com o tamanho para ter câncer ou não. As mamas maiores, quando começaram as cirurgias conservadoras, era melhor que a gente fazer a conservadora, porque você tinha tumor 2. Uma maminha pequena com tumor de 2 centímetros, você não pode preservar a mama. Uma mama grande, você podia preservar. Ok, mandar um abraço aqui para quem administra a página da 12ª CIPM Ondina Rio Vermelho, né? Está dizendo aqui, parabéns pela temática. Obrigado aí pela sua participação. Doutor, o senhor já falou também no decorrer da entrevista, eu queria que o senhor só repetisse para falar somente sobre isso, que o senhor falou em meio a outras conversas. Quais são os métodos para se diagnosticar, né? Além da mamografia, né, do autoexame que o senhor já falou, quais são os métodos para se diagnosticar o câncer de mama? Hoje, gente, é muito comum fazer associado mamografia com ultrassonografia. Tá? Se a gente faz a mamografia, tem uma alteração na mamografia. O que chama de alteração? Grupamento de microcalcificações. É comum, depois de certa idade, a mulher apresentar calcificações na mama. Se forem as calcificações grosseiras, o que chama de calcificações maiores? São todas coisas benignas, envelhecimento do tecido, que necrose e calcifica. Mas tem alguns tipos de câncer que começa com um grupamento de microcalcificações. Então, você vê na mamografia esse grupamento de microcalcificações. Normalmente, você não vê essas microcalcificações na ultrassom. Correto? Então, que as microcalcificações é suspeita,
a gente parte para uma biópsia guiada pela mamografia, que é a chamada uma coribiópsia por estereotaxia. Mas se ela tem um nódulo na mama, que aparece na mamografia e aparece na ultrassonografia, a gente vai fazer uma biópsia guiada pela ultrassonografia, ou agulha fina ou uma core. Quando é que a gente parte para uma ressonância para um diagnóstico? Você tem uma suspeita na mamografia, a ultrassonografia não identifica nada, e aquela imagem nos deixa dúvida se é uma adesão maligna ou benigna. A gente parte para uma ressonância, ela vai dar mais um dado, vai definir a conduta a tomar. Tá? Mas hoje, antigamente, Ednei, a gente fazia o diagnóstico, a maioria do diagnóstico de câncer era feito na mesa de cirurgia. Você tirava o tumor, mandava fazer a congelação, ele dava. Quando não tinha congelação, tem um tumor. A gente internava o paciente, tirava o tumor, mandava o paciente para casa, esperava o resultado. Aí deu câncer. Agora volta para tirar a mama. Entendeu? Hoje isso acabou. Hoje, do próprio consultório, a gente já faz as biópsias e a paciente já sai com o diagnóstico, sabendo que tem, cirurgia toda programada que vai ser feita. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Como eu estava dizendo, se tem uma tradução na ultrassonografia, a gente faz uma punção com agulha. Pode ser uma seringa comum, com uma agulhazinha comum, tira, só vai nos dar um diagnóstico citológico. Dizer se aquelas células são benignas ou malignas. Existe uma pistola chamada coribiópsia, que é uma agulha que ela penetra na tumoração, corta e tira um pedacinho. E aí a gente já vai ter um diagnóstico histopatológico, vai dizer se esse carcinoma é ductal, é lobular, e daí a gente já faz a imunistoquímica dele para saber qual é o painel de prognóstico dele. Entendeu? Então, respondendo à pergunta do ouvinte, então, o exame diagnóstico de câncer de mama é mamografia e ou ultrassonografia. Tá certo? Em último caso, preciso uma ressonância magnética. E as biópsias de agulha fina ou agulha grossa. Ok, são 20 horas e 52 minutos. Nós estamos chegando na reta final de nosso bate-papo na rede, na 10ª edição. A Safira Lucas pergunta: e o autoexame quando já entramos na menopausa? Como fazemos? Falei da mulher que menstruava antes que terminou não botando a outra. Aquelas mulheres esterectomizadas, tá? Mas que ainda ovulam, que ainda tem o seu ovário em atividade, ela tem um período do mês que ela sente aquele sintoma de inchaço. Então ela faz do mesmo jeito uma semana depois. Se ela não tem nenhum sintoma qualquer, ela escolhe uma data qualquer do mês e examina todo mês. Assim mesmo com as menopausadas. Aquela que já está menopausada, escolhe uma vai ser o autoexame. Ok. A Larissa Lucas, qual a sua opinião sobre a mastectomia bilateral como medida preventiva? Está muito em moda isso agora. Tá? Isso a gente chama de cirurgia redutora de risco. Tinha casos que a gente fazia uma mastectomia radical, tirava tudo e a mulher fazia uma residência desse câncer da cicatriz cirúrgica, no local que tinha sido operado. É óbvio que você tirando a glândula mamária, você está diminuindo em muito o seu risco. Mas ninguém pode garantir 100% de prevenção de câncer. Eu tirando minhas mamas, eu estou livre de ter um câncer. Não, você diminuiu em muito o seu risco. Você diminuiu em 90%, 95%. Mas 100% ninguém pode garantir. Hoje já se faz muito, não é tirar a mama e não deixar nada. Isso veio muito com aquela notícia de Angelina Jolie, quando ela fez uma adenectomia bilateral e com reconstrução. Por quê? A mãe dela teve câncer de mama e de ovário, e ela fez um painel de genético dela e deu alto risco para o câncer de mama. Então, ela fez também a alforectomia e fez uma adenectomia bilateral com reconstrução. Então, retirar as duas mamas é uma medida radical, mas hoje tem quem tome. Diminui em muito o risco, mas não dá 100% de garantia que não vai ter nada. A Cláudia Fracassi pergunta: o senhor pode explicar sobre o exame chamado... Eita, subiu aqui. O exame chamado mamotomia. Mamotomia é um dos tipos de biópsia, tá? Era chamado mamotomia a vácuo. Era um aparelho que veio, mas terminou não pegando, vingando do sistema.
Porque a coribiópsia é mais barata e tem o mesmo efeito. Esse é um exame muito caro. Só a agulha desse exame custava R$ 1.200. E a agulha era descartável. E os convênios quase nunca aceitavam liberar esse exame. Às vezes, Ednei, fazer a biópsia com a mamotomia era mais caro do que a cirurgia. Então, só a agulha custava R$ 1.200. E nessa época, os convênios pagavam por uma cirurgia R$ 600, R$ 700. Então, no contrassenso, eles não liberaram, então foi um exame que realmente não entrou em uso. E foi descartado. A gente hoje não pratica mais a mamotomia. Ok. Doutor João Lucas, o senhor me disse que é a primeira vez que o senhor participa de uma live. Não é Esse isso? tipo é. E eu gostaria de parabenizar o senhor, porque o senhor foi extremamente fantástico. Parece que o senhor já tem costume de participar de outras lives, né? E recomendar que o senhor possa realizar lives, porque o senhor tem uma didática muito boa, né? E é uma prestação de serviço importantíssima porque compartilhar esse tipo de informação é salvar vidas. Então, faltam 4 minutos para o encerramento, né, que o Instagram ele derruba 1 hora em ponto de duração da live. O pessoal está aí mandando as mensagens agradecendo. Deixa eu ler uma delas aqui, do Julianes. Live bastante educativa e esclarecedora. Parabéns ao entrevistador e ao querido médico e amigo João Lucas. Gratidão, Júlia Salomão. E temos aqui vários outros participantes elogiando. Dica, tirou de letra. Larissa falou, brilhou. Dica falou, arrasou. Excelente live, muito esclarecedora, disse a Maria Pereira. E vários outros comentários. Valéria falou, foi show. Então eu gostaria de agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, pela participação brilhante, né? E eu queria que o senhor falasse agora as suas últimas colocações para o nosso público. Ednei, primeiro agradecer a você por ter aberto esse espaço para a gente ter feito esse bate-papo de esclarecimento para a população feminina. Tá? Tudo isso é reflexo do fruto dessas pessoas queridas que estão em volta, os amigos, as famílias, e você também. Muito obrigado pela condução da entrevista. Dê à vontade, entendeu? Lhe agradeço muito. Agradecer mais uma vez ao Coronel Menezes, que fez abrir esse canal. Um beijo. Continência, comandante. Comandante, viu? E agradecer a todos vocês, a manifestação das pessoas que participaram desse encontro. E desejar a todos um dia de paz, uma noite de paz, de calma. E que vocês tenham um futuro bem mais leve, bem mais livre, acabando com essa pandemia que estamos vivendo. Tá? Obrigado a você e a todos que participaram. E estou à disposição, sempre que você precisar do amigo, estamos aqui à disposição. Estamos juntos, estamos à disposição. Reforçar esses agradecimentos, reforçar que quem pegou pela metade, daqui a pouquinho a live já vai estar aí no nosso Instagram e também lá no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Lembrando que terça sim, terça não, tem bate-papo na rede. Na última terça-feira nós teríamos o bate-papo na rede musical com o nosso sargento Carlos Lima. Nós cancelamos em respeito, né, aos familiares, amigos e colegas da nossa querida Rafaela, que perdeu a vida. Né, não fazia sentido fazer uma live de música descontraída naquele clima. Mas nós estamos agendando, provavelmente a próxima live será com o nosso querido sargento Carlos Lima, aquele cantor fantástico. Grande abraço a todos, uma boa noite, Deus abençoe a vida de todos, se cuidem, né, busquem um especialista e até a próxima edição do Bate-Papo na Rede. Um grande abraço, doutor João Lucas. Grande abraço. Tchau, tchau.